A abençoada e sagrada Assembleia do Dia da Ressurreição chegou. Como parte das festas da primavera, seguida a Páscoa e a festa dos pães asmos, Deus nos permitiu o Dia da Ressurreição. A Páscoa é uma preciosa festa para nós, e assim também são a festa dos pães asmos e o Dia da Ressurreição. Todas as festas não têm significados importantes, contidos nelas. Há a ressurreição de injustos e a ressurreição de justos, que todos os seres humanos encontrarão no final. Eu espero que todos nós possamos participar da ressurreição de justos e sejamos arrebatados ao eterno lar celestial. Já que os injustos morrem, eles também têm uma chance de ser ressuscitados. Contudo, a ressurreição de injustos é seguida pelo julgamento e a eterna punição de Deus. Quando pensamos sobre isso, não devemos compreender que nós nunca devemos participar da ressurreição de injustos? Por trás da ressurreição de justos e de injustos está a vontade de Deus, que disse: todos serão recompensados segundo suas obras. Alguns pensam que ninguém saberá o que eles têm feito e que apenas desaparecerá com o tempo. Contudo, o mundo espiritual nunca desaparece. Nós não podemos assistir o que foi registrado no passado? Se tudo apenas tivesse desaparecido com o passar do tempo, tais vídeos não poderiam ser salvos também. Contudo, devido ao desenvolvimento da ciência, as coisas que aconteceram 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou até mesmo 30 anos atrás, permanecem registradas até hoje. Nenhum de vocês que está aqui viveu 200 anos atrás. Todos vocês devem ter vivido menos de 100 anos. Então, vocês ainda têm registros do que aconteceu 50 anos atrás? Ainda que eles tenham sido esquecidos nas nossas memórias, eles ainda permanecem gravados. Deus já provou através da ciência de hoje que as coisas podem ser gravadas. Quando uma emissora de TV grava uma cena e envia para os nossos quartos, ela é transmitida através de ondas de rádio para os dispositivos, nos quais podemos ver essas cenas enquanto estamos em casa. Ainda que nossas casas estejam localizadas longe das emissoras de TV, essas cenas ainda podem ser transportadas para nós, para que possamos assisti-las. Se nós temos tais dispositivos no mundo humano, quanto mais fácil deve ser no mundo da quarta e da quinta dimensão? Parece que a maneira que agimos, junto com cada ação que tomamos em nossas vidas de fé hoje, não podem ser apagadas ou simplesmente desaparecerem. Portanto, nós devemos viver uma vida mais bela e graciosa todos os dias, que seja digna aos olhos de Deus, para entrarmos no eterno reino dos céus. Pessoal, tentem calcular o número de dias que vivemos. Já que um ano tem 365 dias, se nós vivermos por 10 anos, isso significa que temos vivido por 3.650 dias. E se nós vivemos por 20 anos, isso significa que temos vivido por cerca de 7.000 dias. Verdadeiramente, nossas vidas neste mundo são muito curtas. Durante tal vida curta, nós devemos chegar ao arrependimento. Mesmo que passemos cada minuto de nossas vidas temendo a Deus e plantando coisas boas, ainda assim não seria tempo suficiente. Todos nós devemos ser transformados e renascer novamente para que possamos fazer com que nossa natureza pecaminosa morra e, assim, levar uma nova vida com um corpo de justiça. O assunto da ressurreição de justos e a ressurreição de injustos é um ensinamento escrito nos 66 livros da Bíblia. Este foi um dos núcleos dos ensinamentos da verdade que a Igreja de Deus sempre transmitia no tempo da Igreja primitiva. É por isso que os santos da Igreja primitiva também encorajavam uns aos outros para participarem na ressurreição de justos e não na ressurreição de injustos. Moisés não escolheu os prazeres momentâneos do pecado. Ao invés disso, ele escolheu o caminho correto da vida, ainda que fosse um caminho que lhe tenha causado tanto sofrimento junto com o povo de Deus. Enquanto percorreu o caminho correto, ele sofreu dores físicas momentâneas. Pessoas como Esaú abandonaram o que é eterno por prazeres temporários e por entretenimento desta vida.
Contudo, há muitos antepassados da fé que viveram suas vidas pelo tipo de vida que Esaú viveu. Eles estão registrados na Bíblia, ainda que tenham vivido milhares de anos atrás. De acordo com a Epístola aos Romanos, capítulo 15, por que os assuntos das suas vidas estão escritos na Bíblia? Tudo foi escrito para o nosso ensino. Nós não estamos olhando para como as pessoas viveram 3.500 anos atrás, ainda que já tenham se passado 3.500 anos? Então, vocês não acham que os eventos que aconteceram centenas de anos atrás podem ser vistos no reino dos céus? Já que Deus disse que recompensaria a todos, de acordo com suas obras, eu espero que o dia da ressurreição deste ano seja um dia gracioso e significativo que nos guiará a participar na ressurreição de justos e nunca na ressurreição de injustos. Vamos para o livro de Atos, capítulo 24. Acusações contra o apóstolo Paulo foram levadas ao governador. Depois de ser acusado, o apóstolo Paulo explicou sua fé diante do governador. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá. O que haverá? Ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Porque ele sabia que até mesmo um erro poderia lhe causar a ressurreição de injustos. Ele sempre fez todos os esforços para levar uma vida justa, honesta e correta aos olhos de Deus, sendo um exemplo para todos ao seu redor. Em outras palavras, ele descreveu sua fé extremamente forte e enfatizou que ele vivia obedecendo aos ensinamentos de Deus, dizendo: Eu nunca fiz nada contra a lei para que eu devesse ser julgado. Enquanto dizia isso, ele mencionou a ressurreição de justos e de injustos. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 20. Já que hoje é o dia da ressurreição, nós precisamos pensar sobre os assuntos da transformação e da ressurreição. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram, o quê? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Segundo o quê? Segundo as suas obras. Tenham eles feito o que foi justo ou injusto, e se tenham vivido uma vida santa ou não, todos esses atos estão escritos nos livros, segundo as suas obras, e eles serão julgados pelo que está registrado nos livros. Quem são essas pessoas? São os que foram descritos como mortos, no mundo tridimensional chamado Terra. Quando diz, os mortos foram julgados, isso significa que aqueles que participam na ressurreição de injustos serão julgados por Deus quando a ressurreição de justos e de injustos ocorrerem. Vamos continuar com o versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Aqui diz a mesma coisa novamente. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Todos serão julgados segundo as suas obras. Portanto, todos nós devemos poder participar na ressurreição de justos que Deus preparou e receber a herança do eterno reino dos céus. O evento que acontece antes do juízo é a ressurreição. O dia da ressurreição não é o dia para comemorar o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, no terceiro dia depois da sua morte. Depois de Jesus ressurgir dos mortos, ele foi ao local onde seus discípulos estavam reunidos. A respeito da ressurreição de Jesus, Tomé disse: Eu ainda não posso acreditar na ressurreição de Jesus.
Isso foi porque Jesus já tinha sido crucificado e foi comumente percebido que aqueles que acreditavam em Jesus também seriam crucificados. Além disso, havia passado somente 3 dias desde a sua crucificação. Jesus apareceu a 2 de seus discípulos no caminho a Emaús e também a Maria Madalena. Tomé ouviu sobre isso. Contudo, ele disse: "Ainda não posso crer nisso. Vocês têm certeza que não estão enganados?" Essa foi a reação de Tomé às notícias. Naquele dia, Tomé também estava no lugar onde os discípulos se reuniam. Todas as portas foram fechadas e trancadas. Mas, de repente, Jesus apareceu diante deles. Os discípulos ficaram surpresos. Jesus apareceu onde uma reunião secreta estava sendo realizada para impedir outras pessoas de entrarem. Neste momento, nós estamos restritos pelo tempo e pelo espaço no mundo tridimensional. Mas, se nós formos ressuscitados e transformados como Jesus, nós seremos transformados em corpos que podem viajar para o mundo da 4ª dimensão, bem como no mundo tridimensional. Jesus, de repente, apareceu enquanto os discípulos se reuniam com todas as portas fechadas. Os 2 discípulos que estavam no seu caminho, a Emaús, não reconheceram Jesus, ainda que eles tenham o visto. Faria sentido se fizesse 30 ou 40 anos desde que viram Jesus. Contudo, havia passado somente 3 dias. Eles não o reconheceram no início, mas então, eles puderam reconhecê-lo conforme seus olhos espirituais foram abertos, quando Jesus partiu o pão e deu a eles. Nós podemos confirmar que o corpo de Jesus Cristo foi transformado em um corpo espiritual, que é livre de todas as restrições. No futuro, quando participarmos do poder da ressurreição, nós não teremos mais o nosso corpo tridimensional. Quando isso acontecer, aqueles que participam da ressurreição de injustos irão para a eterna fornalha acesa, e aqueles que participam da ressurreição de justos, através do precioso sangue de Cristo, serão transformados em seres espirituais, retornando para o nosso estado original, como estávamos no eterno mundo angélico. Foi isso que o Pai escreveu nos seus livros da verdade. Assim que deixarmos nosso mundo tridimensional, nós iremos para o mundo da 5ª dimensão e governaremos sobre os anjos no mundo da 4ª dimensão. Pessoal, esse momento maravilhoso não está distante, mas se tornará realidade para nós no futuro próximo. Por isso, nós devemos colocar de lado as coisas eternas e esplêndidas, permitindo nosso coração ser cativado por assuntos insignificantes e triviais, que somente pertencem a esta terra? Nós não devemos deixar que isso aconteça. Jesus disse a Tomé que estava duvidando: "Coloque seu dedo em minhas mãos. Coloque sua mão no meu lado." Tomé, que estava pensando estar vendo uma ilusão, fez o que Jesus lhe disse para fazer. E viu como ele tinha as marcas de prego e a marca de lança. Tomé ficou surpreso e disse a ele: "Meu Senhor e meu Deus." Desta maneira, Jesus fez conhecido a todos os seus discípulos e todas as outras pessoas por 40 dias que ele tinha ressuscitado. Então ele ascendeu no Monte das Oliveiras. Todas essas coisas não são de forma alguma uma parte do nosso senso comum. Isso não faz sentido para nós com o nosso corpo, que está confinado pela gravidade da Terra neste mundo tridimensional. Isso porque Jesus foi transformado em sua natureza espiritual original de Deus, que pertence a um mundo dimensional diferente. Então, isso significa que nosso corpo também será transformado em corpo espiritual, assim como o de Cristo. Aqueles que participam da ressurreição de injustos sofrerão para sempre. Contudo, todas as pessoas de Sião, cujos pecados foram expiados através do sangue de Cristo e que se tornaram santos pelas festas, receberão a glória de reinar no céu para sempre.
Tendo em mente que nós entraremos em tal glória, por favor, deem uma olhada na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 45 diz: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Se nós lermos desde o versículo 40, nós poderemos entender o assunto do corpo natural e espiritual mencionados aqui. No versículo 40 está escrito: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra, a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra, a glória da lua, e outra, a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Mas o que acontecerá quando nós formos ressuscitados? Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. E com que tipo de corpo nós ressuscitaremos? Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A Bíblia nos ensina que no mundo angélico celestial há um corpo espiritual, assim como há um natural, o corpo físico aqui na Terra. A Bíblia também nos ensina que essa ressurreição ocorrerá no dia em que Deus vier a esta terra com toda a sua glória. Vamos para o versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas o que acontecerá? Transformados seremos todos. Nós, que estamos vivos, seremos transformados em corpos espirituais. Contudo, que tal aqueles que morreram? Vamos continuar com o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A ressurreição e a transformação serão explicadas com o mesmo contexto na Bíblia. De acordo com as palavras de Deus, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, Deus revelou toda a sua vontade em todas as coisas que Ele criou. E no livro do Apocalipse, capítulo 4, Deus disse que nada foi feito sem sua vontade. Vamos rapidamente dar uma olhada no princípio da ressurreição dentre toda a criação de Deus. Pessoal, libélulas são muito bonitas. A maioria das criaturas parecem bonitas quando são bebês, mas libélulas parecem tão pouco atraentes quando elas são pequenas. Ninfas de libélulas comem girinos, porque são inimigos naturais. Quando elas vivem debaixo da água, elas respiram com suas brânquias. As libélulas passam o estágio da infância de suas vidas como ninfas debaixo da água. Quando as libélulas estão no estágio da infância de suas vidas, elas não parecem atraentes. Contudo, conforme elas crescem, elas passam pelo processo de transformação. Quando elas mudam muitas vezes e renascem novamente, sua aparência muda completamente. No passado, elas podiam apenas viver sob a água, mas agora elas não podem viver mais sob a água. Quando elas começam a viver fora d'água, as libélulas voam, se movendo aqui e ali, em um instante com suas asas. Isso é o que é chamado de transformação. Para nos ajudar a entender sobre a transformação e a ressurreição, Deus criou o mundo dos insetos e o mundo dos animais para passarem por esse processo. Foi dito que as larvas de cigarras vivem debaixo da terra por 7 anos. Essas larvas feias e gordinhas de cigarras podem ser encontradas debaixo da terra em locais como o Campo de Pimenta. As larvas de cigarras vivem assim por 7 anos. Mas assim que elas se livram de sua pele, depois de 7 anos, seus corpos são completamente transformados. Elas não parecem nada como se costumavam parecer. Elas possuem uma aparência completamente diferente e seu estilo de vida e onde elas vivem também muda. No passado,
Elas viviam enterradas no chão. Mas depois de se tornarem vermes adultos, sua nova casa se torna o céu. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, Deus explica o significado da ressurreição e da transformação. Está escrito: os mortos ressuscitarão e nós, os que ficarmos, seremos transformados. Todos nos tornaremos na mesma forma, mas a diferença entre eles e nós é que Deus nos permitirá sermos transformados sem experimentar a morte. E Deus permitirá àqueles que já morreram passar por mais um processo, isso é, o processo da ressurreição. Então, quando formos transformados, em que tipo de corpo seremos transformados? Vamos ler o versículo 51 novamente. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Nosso corpo é corruptível. Contudo, no último momento, quando Deus nos permitirá ser ressuscitados e transformados, nós literalmente seremos transformados, através dos nossos corpos mortais, em corpos espirituais de imortalidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vamos para o versículo 54. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Foi dito que o corpo mortal se vestirá de imortalidade, e o que é corruptível, de incorruptibilidade. Este é um ensinamento santo que Deus prometeu aos santos, que serão transformados e ressuscitados. Nós entraremos em tal glória no futuro próximo. Larvas de cigarras se transformam em cigarras adultas. No início, as ninfas de libélulas vivem na água. Mas assim que elas crescem, elas são transformadas em corpos que elas podem se mover para o norte, sul, leste e oeste, e voam livremente em um instante. Já que estudamos sobre a promessa de Deus, contida na ressurreição hoje, vamos gravar em nosso coração que nunca devemos participar da ressurreição de injustos, mas na ressurreição de justos. Vamos para a Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, isto é, nosso corpo carnal, para ser igual ao corpo da sua glória. Isso significa que nossos corpos serão transformados, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pessoal, esse momento está próximo, ao alcance de nossas mãos. Então, o que faremos no universo? O Pai escreveu em seu livro, Visitantes do Mundo Angélico, que nós não estaremos mais confinados neste espaço limitado, mas viajaremos livremente ao norte, sul, leste, oeste, por todo o universo, que o Pai e a Mãe nos darão, já que somos filhos da mulher livre, não é? Nós nunca devemos perder a nossa esperança nessa promessa. Vamos também para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, para ver como será quando nós formos transformados. Vamos ler o capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus. O que Deus fará? Ele, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que dormem significam as pessoas cujos corpos físicos morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essas palavras não são realmente reconfortantes? Vamos esperar pelo glorioso tempo em que nós todos participaremos na ressurreição de justos e retornaremos para o eterno reino do nosso Pai e da nossa Mãe, que é o nosso lar eterno. Deus nos libertou do poder do pecado e da morte. Deus permitiu nos tornarmos filhos da mulher livre, para que possamos participar da ressurreição de justos. Contudo, há coisas que devemos realizar até o momento de o Pai vir para esta terra nos levar. Deus prometeu que Ele nos recompensará segundo as nossas obras. Vamos manter a promessa em nosso coração e trabalhar duro para o Evangelho, para que muitas das nossas belas obras possam ser registradas no livro de Atos celestial. As coisas nesta terra são realmente momentâneas e realmente temporárias. O tempo voa. Nós frequentemente pensamos: 10 anos já se passaram? 20 anos já se passaram? Parece que foi ontem quando o Pai ascendeu. Isso é tão impressionante. Isso parece como uma mentira. Eu frequentemente sinto como se tivéssemos pulado sobre um muro de tempo comprimido. Eu creio que o tempo que resta continuará a parecer assim. Eu não sei se os jovens poderão ter tempo de alcançar minha idade e experimentar isso, mas eu já estive nos seus lugares também. Lá atrás, eu realmente não levava profundamente em consideração o que as pessoas mais velhas diziam. Eu apenas pensava: eu acho que todos dizem essas coisas quando ficam mais velhos. Contudo, essas são as verdadeiras palavras de Deus a respeito de nossa alma. Não vamos fazer as coisas que nos guiarão à ressurreição de injustos, mas vamos todos poder participar da ressurreição de justos, para que possamos participar da experiência dos nossos corpos mortais, mudando em corpos imortais. Hoje é o santo dia da ressurreição. É o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos e o dia em que Ele destruiu completamente o poder da morte e das trevas. Eu espero que todas as trevas sejam quebradas e todos os pensamentos que guiam ao pecado e à morte também sejam destruídos do nosso coração, para que Deus, que é luz, possa estar completamente em nós e possamos viver o resto de nossas vidas felizes com Deus. Muito obrigado. Deus vos abençoe.